Oi, gente, meu nome é Tayla, eu sou aluna do Instituto Federal de Machado e eu vim aqui para explicar esse código. Ele tem o seguinte enunciado: dado arquivos contendo números aleatórios, faça um programa em C que permita ao usuário escolher entre um método de busca linear ou busca binária, a fim de encontrar algum elemento dentro do vetor. Apresente o resultado da busca e o número de testes realizados para encontrar ou não esse elemento. A gente começa o programa com as bibliotecas, que é a stdio e a stdlib. E, eu esqueci de comentar, essas escritas azuis são os comentários que eu fiz explicando cada linha, caso alguém perca alguma parte. Então, voltando lá no código, eu declarei duas variáveis contadoras. A primeira é para contar o número de comparações que vai ser feito, e a segunda é para contar o número de trocas. A gente começou com uma função chamada troca, ela é void porque não retorna nada. Declaramos dois ponteiros do tipo inteiro, que é o ponteiro A e o ponteiro B. Declaramos dentro da função uma variável chamada temp. Ela vai ser utilizada como uma variável auxiliar, que vai guardar o valor enquanto acontece a troca. Ela também é do tipo inteiro. E aí ela começa recebendo o ponteiro de A, ou seja, o valor que está guardado nesse ponteiro. E ela fica guardando esse valor, então A recebe o valor que está em B. Logo após isso, o B recebe o valor que estava guardado, invertendo as posições. Aí criamos a função bsort, que vai auxiliar nessa troca. Na verdade, ela é de ordenação, então ela vai colocar o vetor em ordem crescente. Ela é void porque também não retorna nada. E declaramos duas variáveis para ela. O v, que vai ser um vetor, ao qual vai ser percorrido. E a quantidade, que vai ser a quantidade de números do vetor. Dentro dessa função, a gente declarou mais três variáveis, que é a i, que vai ser um contador, a j e o t, que vai representar a troca. Então, colocamos uma estrutura de repetição chamada while, que quer dizer enquanto, ou seja, enquanto t for igual a 1, vai acontecer o que está sendo planejado ali dentro da função. Começamos com t valendo 0 e o for. O for também é uma estrutura de repetição para poder percorrer o vetor. Então, as condições do for é que o j começa com 0 e esse j ele vai rodar enquanto a quantidade for menor que i. Incrementamos então o j para poder mudar de posição, colocando j++. O printf é para mostrar na tela, escrito para o usuário, quando vai iniciar a comparação. Então, a gente colocou lá iniciando, %d, para mostrar o número da comparação e comparação. Colocamos o j+1, porque o vetor ele começa com 0. Então, quando a gente coloca j+1, ele vai começar a contar a partir de 1. Esse cont++ é a variável que vai contar quantas comparações teve para mostrar no final o total. Colocamos então aqui uma condição if, que quer dizer que se o j for maior que o j+1, ou seja, se o número que está primeiro for maior que o número que está depois dele, ele vai acontecer a troca. Então, o t passa a valer 1 e ele inverte os valores. Aqui a gente colocou um printf para mostrar para o usuário quando ele está sendo invertido. Então, ele coloca ali 2%d, porque ele vai mostrar o número que estava antes e o número que estava depois, os que vão ser invertidos. Embaixo acontece a troca dentro do vetor. E o cont_t, ele vai contar quantas trocas aconteceram para depois, no final, também mostrar o resultado. Aqui a gente fecha a condição if, fecha o for e fecha o while. Colocamos um outro printf para mostrar, então, esse total de comparações e trocas. A gente leu aqui, então, o cont, que conta as comparações, e o cont_t, que conta as trocas. Fechamos, então, a função bsort e começamos com a função busca_bin, que é a busca binária. Para ela, nós declaramos três variáveis do tipo inteiro, que é o x, que vai ser o número que vai ser procurado, o v, que é o vetor onde esse x vai ser procurado, e o máximo, que vai delimitar o vetor. Colocamos aqui int, né, que vamos declarar mais três variáveis internas, que é a i, a f e a m, e representa início, que é o início do vetor.
F representa final, que é o final do vetor, e o M representa o meio, porque a busca binária, ela divide o vetor em dois, e depois ele escolhe a metade onde é possível que o número esteja, e começa a trabalhar com essa metade. Então, a gente precisa delimitar o meio. O início começa valendo 0, e o F máximo menos 1, que é a última posição do vetor menos 1, porque como o vetor começa em 0, a gente coloca menos 1. Aqui tem uma outra condição, é a estrutura de repetição while, enquanto I for menor ou igual a F, ou seja, enquanto o início for menor que o final, ele vai rodar. Porque quando o início for maior que o final, quer dizer que já acabou o vetor. O meio, então, vai valer o início mais o final, que é o valor total do vetor, dividido por 2 para delimitar o meio. Colocamos, então, a condição. Se o x, que é o número que está sendo procurado, for igual ao vetor na posição meio, ou seja, o número que está no meio, ele vai retornar 1, porque quer dizer que se o x é igual ao meio, quer dizer que ele já foi encontrado. Se ele foi encontrado, então ele não precisa continuar a percorrer o vetor, então acaba aqui mesmo. Se isso não acontecer, se o x for menor que esse meio, ele vai começar a percorrer do lado esquerdo. Então, o final começa a valer meio menos 1, porque ele vai percorrer somente do lado esquerdo. Como o final vai ser meio menos 1, então ele vai percorrer só do início até o meio. Então, se isso não for verdade, se não acontecer, tem uma outra condição aqui, que fala que o início vai valer meio mais 1. Por quê? Porque se ele não está do lado esquerdo, provavelmente ele vai estar do lado direito. Então, ele exclui a parte esquerda e começa a contar a partir do meio mais 1 para o final. E aí ele vai procurando para ver se acha. Se ele não achar, ele retorna 0, quer dizer que é falso, ele não encontrou o número. A segunda opção do usuário é a busca linear, que também declarou 3 variáveis inteiras, que é a x, também é o número que vai ser procurado, o v, que é o vetor que vai ser percorrido, e o n, que é o número de posições do vetor. Declaramos uma variável i aqui dentro, que é do tipo inteiro, que vai ser para contar, né, o contador do for. O for também é a estrutura de repetição, e ele vai ser usado para percorrer esse vetor. Ele vai rodar enquanto o i for menor que o número total do vetor, de posições do vetor. Então, se x for igual a v na posição de i, ele encontrou. Se ele não encontrar em nenhuma posição, quer dizer que não tem o número. Então, ele retorna 0 e sai. Aqui tem a função principal, que é chamada de main, e declaramos para ela variáveis do tipo inteiro, que é um vetor de 100 posições, que ele pode ter até 100 posições. Declaramos um número, o i, o n e o op, que vai representar a opção escolhida. Começamos aqui, então, criando um ponteiro que vai apontar para um arquivo, que vai ser o ponteiro armazenado. Mostramos na tela um printf perguntando ao usuário qual é a quantidade de números do vetor, e a pessoa, então, vai digitar a quantidade de posições que ela deseja que esteja nesse vetor. Esse número que a pessoa digitar, ele vai ser armazenado na variável n. Por isso, ela está lendo aqui no scanf. Logo abaixo aqui, o arquivo armazenado é aberto e criado, ele é .txt, porque ele é um arquivo de texto. E esse arquivo de texto, ele recebe W porque ele pode ser lido e alterado. Então, começamos a condição. Se esse arquivo armazenado é igual a nulo, se não tem nada dentro dele, é para escrever na tela para o usuário, arquivo nulo, e sair. Se ele tiver alguma coisa, a gente vai começar com o for, e vai colocar aqui, o for, ele vai rodar enquanto o i for menor que n, que é o número digitado pela pessoa. Então, esse vetor vai receber essa função rand, que o rand ele quer dizer que é randômico, ou seja, ele gera os números automaticamente e aleatório. A pessoa não sabe que número que vai estar lá. Ele vai gerar sozinho. Aí, então, o arquivo armazenado receberá um número gerado para o vetor, ou seja, esses números gerados vão ficar armazenados dentro desse arquivo para ser lido. Aqui, então, a gente vai ler esse arquivo através do for, porque é um vetor, e vai ler e vai mostrar na tela, né, arquivo lido. Então, vai ter esse fscanf aqui, que vai ler o arquivo e mostrar ele na tela.
E como ele está desordenado, pode ser que ele esteja ou não, a gente chama a função bsort aqui, porque a bsort ela vai ordenar o vetor de forma crescente para que ele fique correto. A gente chama bsort e dentro do parêntese a gente passa os parâmetros que foram utilizados na função lá em cima e que também vai ser utilizado aqui. Então, depois de ordenado, ele vai mostrar aqui, né, no printf vetor ordenado, e através do for vai mostrar na tela os números ordenados. Embaixo tem um menuzinho aqui que a pessoa vai escolher, opções disponíveis para a busca. Tem a linear e tem a binária. A linear vai ser 1 e a binária vai ser 2, e a pessoa vai digitar o número da opção que ela quer. Para isso, a gente colocou aqui um printf perguntando qual é a opção escolhida, e um scanf que vai ler o op. O op é a opção, vai armazenar a opção que a pessoa escolheu, ou seja, 1 ou 2. Colocamos um outro printf aqui, que entre com o número que deseja encontrar. Então, a pessoa vai digitar o número que ela quer que encontre nesse vetor, e esse número está representado aqui por num. Então, o scanf vai ler o num. Aqui, então, se a pessoa escolher a opção 1, o programa vai ler o arquivo armazenado, que é onde estão os números gerados randomicamente, e vai chamar a função de busca linear, porque a pessoa escolheu a opção 1. Da mesma forma do bsort, como a gente está chamando a função, a gente passa como parâmetro as variáveis que foram utilizadas na função e que serão utilizadas aqui também no main. Demos um printf para mostrar se o número foi encontrado, senão ele vai aparecer escrito número não encontrado. Da mesma forma, a gente colocou um else aqui, quer dizer se não. Se isso não acontecer, ele vai ler o arquivo e vai chamar o busca binário. Ou seja, se a pessoa não quis o busca linear, ele vai para o busca binário. Aí aqui ele chama a função, ele lê. Depois do menu, então, a gente colocou outro printf, que entre com o número que deseja encontrar. A pessoa vai digitar o número que ela quer encontrar dentro do vetor e esse número vai ser lido pelo scanf através da variável num. Aí aqui tem a opção. Se a pessoa escolher a opção 1, ele vai ler o arquivo, vai chamar a busca linear, vai passar como parâmetro as variáveis utilizadas na função lá em cima e aqui no main. Logo depois ele vai mostrar se o número foi encontrado ou não. Se a opção não for igual a 1, então ele quer dizer que ele escolheu a opção 2. Então ele vai ler o arquivo, vai chamar a função de busca binária e vai mostrar se o número foi encontrado ou não. Depois disso, os ifs são fechados e também fecha o arquivo criado. Agora a gente vai rodar para mostrar que está funcionando. Rodamos aqui então. Ele pede qual é a quantidade de números do vetor. Você vai digitar o número que você quiser, no caso eu vou colocar 5. Aqui ele mostrou, aqui do lado, aqui, quando começou a comparar e quais foram as trocas feitas. Embaixo ele dá o total, foram realizadas 20 comparações e 5 trocas. Mostra o vetor ordenado que foi gerado e as opções disponíveis para a busca. Aí tem ali a opção 1 linear e a opção 2 binária. Qual é a opção escolhida? Eu vou escolher a número 2. Coloco ali 2, dou Enter, entro com o número que desejo encontrar. Eu vou colocar um número que já tem no vetor para mostrar que ele vai encontrar o número. No caso, eu vou colocar o 41. Número encontrado. Vou rodar ele novamente para colocar um número não encontrado. Então, a gente roda ele de novo. Ele vai perguntar, agora eu vou colocar 3. Ele mostra a mesma forma o número de comparações e trocas. E aí, então, ele mostra o vetor ordenado e as opções disponíveis. Eu vou colocar a mesma opção que eu tinha escolhido antes, que é o 2. E vou colocar um número que não tem nesse vetor. Vou colocar o 18. Ele mostra número não encontrado. Vou rodar ele novamente para mostrar a outra opção, que é a linear. Coloco então aqui 4. Ele mostra ali 16 comparações e 5 trocas. E coloca ali o vetor ordenado. Eu vou escolher 1. E vou escolher um número que tem no vetor, 67. Número encontrado. E por último, vou colocar 6 números. Vou colocar também a opção 1. E vou colocar um número que não tem nesse vetor. Vou colocar o 70. Então, ele mostra número não encontrado. É isso aí, então, que eu queria mostrar. Tá explicado. Para quem perdeu alguma coisa, tá escrito tudo nos comentários em azul, cada linha.
E é isso, gente. Tchau, até a próxima.